Epístola aos Romanos, capítulo de número 7, o verso de número 19 e o verso de número 20, que diz assim: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Dando o salto lá para o verso de número 24, só a parte A. Miserável homem que eu sou. O que eu vejo nesta epístola, e mais especificamente neste capítulo de número 7, é Paulo abrindo o seu coração e falando de coisas interiores que somente Deus sabia e ele. Paulo, ele fala da luta contra o pecado, mas ele não está falando da luta de alguma pessoa, de alguém que ele ouviu falar, não. Ele está falando da sua luta particular contra o pecado. E o apóstolo Paulo diz que o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Mas o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Nós sabemos que no período bíblico, ali do Novo Testamento, existia o que nós conhecemos na história como a helenização. Bom, depois do Império Babilônio veio o Império Persa, e depois do Império Persa veio o Império Grego, posteriormente veio o Império Romano, que é o império que estava ali vigente na época de Jesus e dos apóstolos. Mas antes do Império Romano, havia então o Império Grego, que deu-se ali no período intertestamentário, período interbíblico, aquele espaço que existe entre Malaquias e os acontecimentos do livro de Mateus, por exemplo, um período em que Deus não falou com ninguém ali em profecias, enfim, não foi escrito nada, canonizado pelo menos. Neste período, ocorreu de Alexandre o Grande vir a imperar, e isso ocorreu ali mais ou menos 335 a.C., e através deste Império Grego houve o que nós conhecemos como helenização. Ou seja, o Império Grego, ou a cultura grega, ela passou a influenciar as culturas dos povos da época. Ou seja, houve uma aculturação nos povos. E onde se falava a língua nativa de cada povo, se falava também agora o grego. E o grego se tornou uma língua universal. No período do Novo Testamento, na época de Jesus, se falava muito aramaico, que era a língua que foi herdada ali dos caldeus, do período em que o povo de Israel esteve exilado ali na Babilônia. O hebraico era mais utilizado em questões formais, em liturgia, enfim. Mas se falava muito aramaico, então Jesus provavelmente falava em aramaico, conversava em aramaico, porque era uma língua comum entre eles. Mas o grego, a influência do grego ainda era muito grande. E esta língua grega era também falada por Paulo. Paulo escreve suas epístolas em grego. Mas em Roma existia uma língua nativa, que era o latim. A Bíblia não diz que Paulo falava o latim. Acreditamos que sim, já que Paulo ele era um poliglota, mas a Bíblia não diz. Mas o conceito do latim existia em Paulo, isso de fato. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo escreve estes versos aqui, Paulo está falando de seu alter ego. A expressão alter ego não se encontra em grego ou ainda em hebraico, mas se encontra em latim. Alter ego seria um outro eu. E Paulo está falando literalmente de um outro eu. Quando Paulo ele fala que existe nele alguma coisa que faz com que ele penda para o mal, ele está falando de alter ego, que em latim, como eu disse, significa outro eu. Paulo está dizendo, existe um outro eu em mim. Porque quando eu quero fazer o bem, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, e isso eu acabo fazendo. Eu não sei você, mas me parece que esta mensagem de Paulo se encaixa muito com nossas vidas.
Porque muitas vezes nós queremos, de fato, servir a Deus e procurar fazer o bem. Mas o mal que existe no homem faz com que ele venha a fazer aquilo que é contra a vontade do Senhor. Então nós acabamos por cometer pecados diante de Deus, fazer o que é errado diante de Cristo. Isso acaba nos consumindo. E quantos de nós vivemos martirizados pelos nossos próprios sentimentos, nós nos ferimos e nos machucamos continuamente, porque nós olhamos para nós e achamos e entendemos que nós não somos merecedores da graça de Cristo, que nós não merecemos o amor de Deus, que a misericórdia de Cristo para nós já se findou. Porque nós cometemos tantos erros e tantos pecados que nós olhamos para nós com um grande desdém, um grande desprezo, e nós só encontramos em nós mancha. Nós não encontramos nada que nos faça alcançar o perdão de Deus. Nós achamos que Jesus já não mais vai nos perdoar. Porque nós pecamos tanto e erramos tanto contra Deus, e pedimos perdão e voltamos a errar novamente. Aí nós falamos, poxa, eu não aguento mais pedir perdão para Deus, eu não aguento mais falar com Jesus, eu não aguento mais e Deus não vai mais me perdoar. Mas na verdade, o sangue de Jesus, ele não tem limites. Certa feita perguntaram para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele disse, não, mas 70 vezes 7. É simbólico isso. Jesus está querendo dizer, não existe limites para perdão. Então, se não existe limites para que eu perdoe o meu irmão, será que haverá limites para que Deus me perdoe? E a resposta é não. Não há limites para que Deus te perdoe. Enquanto nós vivermos na face dessa terra, enquanto nós estivermos respirando, ainda há perdão. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pecados. Ele já sabia quantas vezes você ia errar muito antes de você ter errado. Ele sabe quantas vezes você vai errar até o final da sua vida. E Ele não deixou de te amar por conta disso. Não. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele sabia que nós pecaríamos contra Ele mesmo participando da crucificação dEle. Quando eu digo participando, eu digo recebendo, né? Daquilo que Ele fez para nós ali na cruz do Calvário, do seu sangue precioso derramado, a redenção. Ele sabia que nós pecaríamos contra Ele mesmo recebendo essas coisas. E mesmo assim Ele decidiu morrer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sabia que você pecaria, sabia. E quantas vezes pecaria, Ele sabia também. Ele sabe de todos os seus pecados que você já cometeu, o que você está cometendo, o que você vai cometer até o final de sua vida. E mesmo assim Ele deu do seu Filho, Ele deu o seu único Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Então não há limites para sermos perdoados por Deus. Paulo fala de si. Eu tento fazer o bem, mas eu não consigo e acabo fazendo o mal. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Mas ele diz, mas já existe algo em mim que faz com que eu peque, que eu erre contra Deus. Existe algo em mim. Mesmo eu desejando fazer o bem, algo em mim faz com que eu erre. E ele está falando do seu alter ego. Todos nós temos um outro eu. Nós temos a nossa espiritualidade, que é para buscar a Deus, e nós louvamos, agradecemos, bendizemos ao Senhor e amém. Mas existe a parte carnal que luta constantemente contra nós. É lógico que nós não podemos usar isso, essa fala de Paulo, como desculpa para pecarmos. Então, poxa, então eu vou continuar pecando porque eu ainda sou carnal, e então eu posso ainda pecar? E não é disso que a Bíblia está falando. Nós devemos lutar contra a carne. O próprio Paulo diz, eu reduzo a minha carne à servidão. E é isso que nós devemos fazer. Mas nós não podemos permitir que o pecado ele seja o motivo para nós não buscarmos a Deus.
Porque muitas pessoas deixam de buscar a Deus, de buscar a Jesus, porque pecou. E porque pecou e pecou e pecou de novo, então eu não vou na igreja, eu não vou buscar a Deus. Não. Muitas das vezes as pessoas acham que para ir para a igreja ela tem que abandonar o vício, tem que abandonar a vida dela antiga, a vida carnal, a vida de pecado, para que ela comece a ir à igreja. Ela acha que Deus não vai aceitar ela se ela for à igreja daquele jeito, e é uma mentira. Isso é mentira de Satanás, é mentira do seu alter ego. Porque não tem como você se limpar para ir à igreja. Na verdade, você tem que ir à igreja para que lá você seja limpado. Você seja purificado através da palavra de Deus. Ninguém vai ao médico só por ir. Não. Ninguém vai a um hospital por ir. Nós vamos quando estamos doentes, não é verdade? A não ser que vá fazer alguns exames, uma coisa rotineira, um check-up geral, enfim. Mas, na maioria das vezes, nas condições normais, ninguém vai a um hospital estando são. Tipo, eu cheguei aqui no hospital, estou aqui no hospital e alguém me pergunta o que você tem. Eu digo, não tenho nada. Ah, mas por que você está aqui então? Não sei, eu estou são, mas eu vim. Mas por que você veio? Por nada, eu vim. Isso não ocorre. Nós só vamos quando estamos doentes. Isso é óbvio. E alguns encaram a igreja do mesmo modo. Tipo, eu vou para a igreja quando eu estiver mal. Não. Você tem que ir à igreja muito antes de ficar mal. Às vezes a pessoa espera ficar na pior para procurar o Senhor. E não espere. Ah, então eu vou me purificar antes, porque como que eu vou na igreja desse jeito, fazendo essas coisas? É dessa maneira que Deus quer que você vá. Então o pecado, ele não pode servir como motivo para nós não buscarmos ao Senhor. Pelo contrário. Ele tem que servir como alavanca para nos levar para mais perto de Deus ainda. Porque é aí que nós precisamos mais de Deus, porque pecamos. Então não espere você viver uma vida trágica, catastrófica, cheia de dores para você ir para a igreja. Não. E não espere você se purificar do pecado para que você vá à igreja. Não. Busque ao Senhor a maneira como você se encontra no hoje, no agora. Não importa como você está. O Senhor quer te receber deste mesmo jeito que você está. E Ele vai te purificar, vai te mudar. Você vai se transformar em uma nova pessoa. Segundo o querer e a vontade de Deus. Mas e o meu alter ego? Ele vai existir? Vai. Porque com Paulo continuava existindo. Mas Paulo reduzia sua carne à servidão. Ele não permitia que o pecado, que a carnalidade tomasse conta de si. Ele disse, miserável homem que sou, por conta do que? Do pecado que habitava nele. Se por um lado nós somos miseráveis, porque o pecado habita em nós e nós fazemos o mal, por outro lado nós somos agraciados, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Hoje nós temos a oportunidade de nos rendermos aos pés do Senhor, recebemos o perdão dos nossos pecados e seguir em frente com a nossa vida. E sempre atendendo aquela frase de Jesus, vai e não peques mais. Então quer dizer que eu nunca mais poderei pecar? Não significa que você possa, mas provavelmente você vai errar, porque você é um ser humano. Mas Cristo Jesus vai estar de braços abertos para te receber novamente. Então não deixe o pecado servir como motivo para que você não busque a Deus. Pelo contrário, que ele sirva de alavanca para te levar mais para perto de Deus, se arrependendo e pedindo perdão do Senhor. Com Davi foi assim. Davi cometeu um pecado que corroía ele por dentro. Depois de ouvir ali aquela parábola do profeta Natã, ele reconheceu com mais exatidão e na profundeza do seu coração ele pede perdão, ele clama ao Senhor, Deus perdoa. E Davi, ele escreve o Salmo de número 51 e ele escreve dizendo,
cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. O pecado de Davi alavancou ele para mais perto de Deus, é isso que nós temos que fazer. O pecado não pode servir como motivo para eu deixar de buscar a Deus, para eu deixar de acreditar nos sonhos que Deus tem para mim, nas promessas que Deus tem para mim. Não, o pecado tem que servir como alavanca para me levar para mais perto de Deus, em arrependimento e me reconciliar com Ele. Como você deixa o pecado se comportar na sua vida? Porque ele vai existir até o final de sua vida. Mas qual é o papel dele? Te levar para longe de Cristo ou te levar para perto dele? Ah, então quer dizer que eu tenho que pecar cada vez mais, porque daí eu vou para mais perto de Cristo ainda. Não. Eu estou dizendo que o pecado, ele não pode servir como motivo para te levar para longe de Cristo. Mas você tem que fazer com que ele sirva como uma alavanca para te aproximar dele. Mas a santificação, a nossa santificação, ela tem que existir. Então eu tenho que evitar o pecado, tenho que evitar as obras da carne, sim, de fato. Mas se acontecer, e vai acontecer, que ele sirva para me levar para mais perto de Deus. É simples assim. Cristo Jesus, ele quer um compromisso com você. E através desta mensagem, ele fala com você e te diz: eu quero fazer parte da sua vida, independentemente dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Porque a obra, quem faz é nós, é o Espírito Santo. Nós não faremos a obra em nós mesmos. Isso nunca vai ocorrer. Eu não posso me purificar, eu não posso me limpar. Não há essa possibilidade. Isso cabe somente a Deus, somente a Cristo Jesus. E Ele faz isso, faz. Se eu permitir que Ele faça, Ele bate na porta do seu coração hoje, através dessa mensagem dizendo: deixe-me entrar, deixe-me te purificar. Arrependa-se dos seus pecados, das suas falhas e deixe eu cuidar do seu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, este é o momento, esta é a ocasião. Não importa quem você é, o que você fez, o que você faz, Jesus não está olhando para nada disso. A hora que ele ter o seu, coração, que ele tiver o seu coração nas mãos dele, que você entregar a sua vida a ele, ele vai cuidar e vai fazer o que precisa ser feito. Mas somente confia nele. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aceite Jesus hoje. Se você já aceitou Jesus em alguma ocasião, mas se afastou dele, agora é momento para retornar para Cristo. Para voltar-se a Cristo, abandonando tudo aquilo que você tem sido no mundo. E mesmo que você não tenha forças para abandonar, e mesmo que ainda exista o desejo do seu coração de continuar, o Senhor Jesus é forte e poderoso para tirar isso de você. Se você entregar novamente o seu coração a Ele. Agora, se você vive firme nos caminhos do Senhor, amém. Mas o alter ego, ele é existente, né? Então nós vamos orar nesse momento, para que o Senhor Jesus nos receba novamente e nos aceite de novo, né? Porque é isso que nós precisamos, ser aceitos por Cristo todos os dias. E nós só conseguiremos isso através do Espírito Santo, através do nosso arrependimento. Jesus disse: tome a sua cruz de cada dia e me siga. Todos os dias eu tenho que estar matando a minha carne para estar próximo dele. E eu te digo que vale muito a pena. Vale muito a pena esse Jesus. Feche seus olhos, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa alma. O Senhor sabe, ó Deus, o que passa dentro de cada um de nós. Assim como Paulo, Deus, o mal que nós não queremos fazer, nós acabamos fazendo, mas o bem que nós queremos, nós não fazemos, Deus. Somos miseráveis.
Somos pecadores, somos falhos, mas nós acreditamos em um Cristo que nos perdoa de todos os pecados. Então, nos perdoa, Senhor, neste momento de todo o pecado, de todas as coisas ruins. Nos perdoa, Senhor, e nos purifica, nos recebe, nos aceite, Senhor, na Tua presença, Pai. Aceita-nos, ó Deus, na Tua presença mais uma vez. E nos ajude, Pai, a vencer o pecado, a vencer a carne, a vencer o mal e a estarmos sempre perto do Senhor. Nos ajude, Jesus. Recebe esta alma que se rende diante do Senhor, aos Teus pés. Recebe, Senhor, essa vida. Cura, sara, transforma, Senhor, para honra e glória do Teu santo e adorado nome. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz. Em nome de Jesus.